Salve, salve, rapaziada, quem fala sou o Big, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Tá vendo aqui? Cenáriozinho novo ali, ó. O pôster ali do menino Ney, Zé Moran, Sócrates, Ronaldo. Cenário novo, mas que é a mesma bosta, literalmente, sou eu trocar de ângulo. Aqui, né? Tá vendo aqui meu microfone? Aqui também, quer ver? Aqui não tem nada porque meu notebook, né? Já eu vou explicar depois, né? Mas é isso, vamos falar aqui sobre a seleção brasileira. Esse aqui é o podcast, tá? 04. Esse aqui vai postar no YouTube e Spotify, então vai ficar tranquilo. Bom, vamos falar aqui sobre a seleção brasileira. Deixa eu pegar meu caderno. Eu vou colocar ele aqui, ó. Na onde que eu consigo estar visão daqui e daqui. Bom, vamos falar aqui sobre a seleção brasileira, né? Que aconteceu, o jogo de ontem do 4-0. Finalmente eu gravei. Finalmente estou gravando essa porcaria, porque gravei de manhã, tinha 3 fucking pessoas chamando na minha porta, fiquei muito puto. Mas vamos embora do que interessa, a gente vai falar, eu vou olhar aqui, tá? A gente vai falar sobre a seleção brasileira, a gente vai falar sobre Flamengo, Palmeiras que saiu de São Paulo, está rumo ao Catar, que a gente vai zicar o Palmeiras sim aqui, mas com respeito. Vamos falar aqui do Coringão e só. E também vamos falar do Barcelona também, né? Vamos começar aqui sobre o Brasil. O Brasil ganhou de 4-0 no Mineirão, lá naquele trem-laço, lá no estado do Mineirão-Sul. Ganhou de 4-0 lá com gol de Rafinha, Coutinho, Antony e Rodrigo. Mas como que aqui é um podcast, é lógico que eu vou falar tudo, né? Tudo que aconteceu do jogo. Eu vi só o primeiro tempo, porque eu dormi, né? Eu tinha que trabalhar hoje de manhã. Sim, eu trabalho, não sou um vagabundo. E não olha isso aqui pra trás, tá? Isso aqui são enfeite. Junto com... eu acho que eu vou deixar ele aqui, né? Eu acho que aqui deixar aquele maneiro, né? Não, vamos focar no negócio. Vamos lá. A pessoa que tá escutando no Spotify não vai entender. Quem vai estar vendo no YouTube vai entender, né? Mas vamos lá. O Brasil jogou muito bem. Acho que a gente pode até pensar que pode ser um grande... a gente pode sim iludir com o Brasil. Sim, eu acho que... dependendo do que seja, o Brasil jogou muito bem ontem. A posse de bola deles foi mais de... olha quantos passes que a seleção do Tite deu. 727 passes, toque de 1 para 1. E o time deu para provar que realmente o time do Brasil estava focado nisso e estava conseguindo colocar na cara do gol. Vamos falar do nosso primeiro lance, que foi do Rafinha, o lance mais, né? O lance que teve mais perigo contra o Paraguai, que o Rafinha ele chutou, né? A bola sem querer bateu na mão. No caso não bateu, né? Mas como que a Conmebol é Conmebol. A bola não bateu, ela diz, né? Na visão da Conmebol, que foi mão e o gol foi invalidado. Tranquilo. Aí depois, alguns minutos depois, aos 28 minutos, o Rafinha fez o seu gol. E valeu, né? Vamos concordar. Aí, alguns minutos depois, um cara... Tem muito destaque nessa seleção. Nesse jogo específico, tem muito destaque. Porque teve o Rafinha destacando, o Matheus Cunha dando muito chute longe, que é a característica dele, igual contra o jogo contra a Argentina, né? Daquele jogo da Argentina que foi fora de casa, né? Quem lembra, né, que o Fabinho jogou enorme, né? O Fabinho cresceu para cima da Argentina. Aí teve um lance do Vinícius Júnior, que o Vinícius Júnior ele foi pegar a bola correndo, né? Um lindo passe até do Marquinhos, né? Vamos destacar ele também. Um lindo passe do Marquinhos. E, sem querer, o Vinícius Júnior deu um tapa extra e não conseguiu chutar pro gol. Mas foi um lance muito bonito até, porque dá pra ver que realmente o time do Tite, né? Eu gosto do Tite até, né? Que tá começando a ter essa profundidade de colocar os moleques realmente pra correr. Tipo, tá vendo? Vamos dar um exemplo aqui, a zaga. Aí o jogador da seleção, quem tá vendo no YouTube, né? Lógico. Aí tem 2 jogadores da zaga adversária. Aí tem o Vinícius Júnior e o Rafinha. Ele passa no meio dos dois, ou passa cortando assim como se fosse um dibe da vaca, ele vai pra cima e vai chutar pro gol, vai driblar. E o Vinícius Júnior deu muita prova disso, ele e o Rafinha, que a bola vir pra ponta, é literalmente dar um corte. Um corte. Um corte pro gol, eles davam um corte pro lado e chutavam pro gol. Simples. Na questão do Vinícius Júnior e do Rafinha, entre aspas, né? Rodrigo, o Antony, entre outros, né? Aí o jogo foi começar a desandar. Outro cara que pra mim foi um destaque, mas sim holofote, né? Um cara que ninguém não olhou
Alguns prestaram atenção, que na minha opinião foi o Daniel Alves, que o Daniel Alves ele jogou bastante, que teve até um lance do Daniel Alves, que ele, por que pareça, a bola veio para ele cortou pro lado e ele chutou pro gol. Se o Balbuena não tivesse na frente, era o gol no ângulo certo e seria um golaço. E na minha visão também, como eu já falei para meus amigos já, né? Até os caras que estão dentro do canal, né? Que participam do Inovadores do Esporte, que o Daniel Alves, ele vai ser o nosso lateral do Brasil. Porque a gente não tem. O que a gente tem esperança, o que ele pode voltar, é o Emerson Royal. Emerson Royal, que infelizmente jogou mal contra o Equador, que forçou os cartões, né? As 3 faltas no começo do Brasil contra o Equador foram as 3 do Emerson. Ele pode ter uma outra chance, sim. Também não foi... Talvez não foi por querer, né? Mas é a nossa esperança na lateral direita, né? Mas, na minha opinião, acho que laterais que vão para a seleção, para o Catar, eu acho que são Daniel Alves, Danilo ou Daniel Alves e Fagner. Não por ser clubista, tá? Só para deixar bem claro, só para não ser clubista. Mas eu acho que o Fagner, eu acho que ele consegue ter uma vaga na lateral direita, porque, na minha opinião, todo mundo já sabe, né? Quem viu a estatística viu, que o Fagner foi o segundo, o melhor jogador a desarme de bola, a ter mais desarme de bola, só perdeu pro Kanté. Pra tu ter uma noção, o cara ele consegue ser muito decisivo, mesmo que o Fagner seja aquele cara que brigão, que gosta de meter muita porrada, carrinho polêmico, essas coisas. O Fagner pra mim é um cara que, independente do que seja, eu acho que ele tem que ir pra seleção sim, porque o Brasil acho que tá precisando realmente de laterais bons, né? E bom mesmo é o Daniel Alves e o Fagner, né? Mas também tem o Danilo, aí tem outros, né? Aí tem muito outros. Também na minha visão também, que não seria surpresa. Nessa temporada, se o Paulo Souza for lá do Flamengo aqui rapidinho mais, né? Ressaltando aqui, acho que podia muito bem começar a testar o Mateuzinho. Porque eu acho que o Mateuzinho, independente do que seja, tomara que ele não queima a lenha, tomara que não seja aquele cara que só seja uma promessa de algumas temporadas e depois sumir, mas eu acho que ele é a cara da lateral direita para ser jogador da Copa do Mundo, na minha opinião, ou só para testar nesses amistosos assim. Com o Mateuzinho, ele é um cara que ele é muito passe longo, curto, um ótimo lateral que faltam, os laterais que faltam no Brasil hoje em dia, é aquele lateral que é aquele cara cerrado, assim, aquele que marca. Poucos como o Fagner, né? Que desarma muito, que tem muito carrinho, não sei o que. O Mateuzinho acho que seria esse perfil para a Copa do Mundo desse ano. Mas, se não for nesse ano, pode ir para outra Copa, né? A gente não sabe. E a gente pode também falar também do Coutinho, né? Que algumas pessoas, até como eu, queimei a língua, né? Porque o Coutinho, querendo ou não, jogou muito. Ele provou que realmente ele pode ser o nosso jogador da Copa do Mundo, né? Junto com o Neymar, essas coisas assim. Porque o Coutinho, ele até estava jogando bem com o Equador, mas não tinha muito o que fazer, que estava precisando de pegar mais um jogador para substituir, né? Quando o Emerson Royal foi expulso contra o Equador. Mas, independente do que seja, o Coutinho jogou muito bem. O Coutinho, ele teve ótimos passes de bola, ele teve muita chance de gol. E teve até mesmo o gol dele, que eu vou falar do gol dele agora, que simplesmente é a característica do Coutinho, que a bola pegou, é um passo curto e ângulo. E não foi pro ângulo, mas foi um puta de um golaço, querendo ou não. E o Coutinho jogou muito, ele jogou muito, 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 muito. Falar o gol do Antony, né? O gol do Antony, que foi característica do Antony, né? Que agora virou literalmente a característica do Antony. Pera aí, ai, levanta a cadeira, né? Tá foda. A característica do Antony é aquela mesma de sempre, né? Cortou, a bola veio para até no fim da linha, né? Ele corta para trás e chuta de colocada. Gol. O Antony fez o gol dele e o Antony também deu uma assistência também do gol do Rodrigo, que também foi um passe excepcional, cara. O Antony pegou a bola, ele podia ter muito bem tocado pro meio, dentro do meio entre os dois zagueiros, mas ele conseguiu ver o Rodrigo atrás. Ele deu um passe muito livre assim pro Rodrigo. O Rodrigo não, eu não lembro quem foi. Ele deu um passe e a bola voltou pro Antony, tocou pro meio e tocou pro Rodrigo. E foi um gol até bonito também, pela visão do Antony, né? Pelo passe que ele deu, né?
Mas eu acho que agora vamos falar sobre seleção em si. Um peso, assim, que pode, né? Que eu acho que agora que já vai ter a reta final das eliminatórias, eu acho que tá precisando de ter alguma mudança, sim, né? Alguns jogadores ou algumas táticas. Sabemos que o Neymar tá machucado, então na hora que voltar provavelmente ele vai ser titular. Mas eu acho que tá na hora do Tite começar a ter uma evolução dentro do elenco. Ai, peraí. Nossa. Ter o Tite começar a ter uma evolução técnica e também muito ampla, né? Pelos jogadores que ele tem. Porque, querendo ou não, essa é uma geração muito boa que a gente tem que. O Tite tem que ser utilizada, querendo ou não. Que faz muito tempo que a gente não vê muito bons pontas, né? Depois de 2014, não teve muito bons pontas, né? Jovem e destaque, né? Como Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo. Então a gente tem que prestar, a gente tem que dar muito, a gente tem que valorizar muito os jogadores que a gente tem na seleção. E eu acho que o Tite, principalmente, eu acho que ele tem que começar a pensar como que ele vai colocar esses meninos junto com o Neymar. Que querendo ou não, o Neymar joga na ponta esquerda e o Vinícius Júnior joga na ponta esquerda. E a gente não sabe se a gente não sabe se o Coutinho vai ser mesmo o cara que vai para a Copa do Mundo. Que caso não for, tem o Neymar para jogar de meio atacante e deixa o Vinícius Júnior e o Rafinha na ponta, né? Tá tranquilo. Mas na onde que tem que tirar pouca bagunça é em quesito assim no meio de campo e no ataque. Porque, querendo ou não, vai ser muito. Vai ser muito apertado tanto pra esses moleques querer jogar o futebol deles, né? Querendo destacar, né? Porque eles vão peneirar muito nesse ano, muito. Antony, Rafinha, Rodrigo, Vinícius Júnior, pra ser titular ou pra ser reserva na Copa do Mundo, querendo ou não. Que é no final do ano, lá no Qatar, né? E eu acho que o Tite ele tem que começar a experimentar o Neymar como meio atacante ou como camisa 10. Porque a gente tá vendo muito o Vinícius Júnior e o Rafinha tendo uma evolução muito boa, tipo, uma evolução muito boa ao ponto de ele ser titular até mesmo com o Neymar. Mas como com o Neymar, eu vou dizer assim, ele é o único grande jogador do Brasil, na atualidade, assim, querendo ou não, que a gente não tem um cara, tipo, dividir um protagonismo tipo Ronaldo, Adriano, até mesmo 2010 com o Luiz Adriano, esses caras assim, a gente tem pouca estrela brasileira, assim, tipo, estrela, no máximo o Neymar. E o Casemiro, ele, sim, Marquinhos, mas não é o peso igual dos caras que teve anteriormente, né? Então a gente tem que começar a dar uma renovação. Eu acho que o Tite tem que começar a testar jogadores nas posições certas e nas ocasiões certas. E você tá falando, pô, André, mas você tá falando tanto de ponta e de camisa 10, de meio atacante. Ataque a gente não tem. Bom, vamos trabalhar com sinceridade aqui. Com o Tite, parece que o Arthur Cabral e o Pedro tá jogando vôlei. Que pra mim, na minha humilde opinião, eu acho que o Pedro e o Arthur Cabral tem que ser os 9 da seleção. Agora que vai chegar, igual que eu já falei, chegar na reta final, a gente querendo ou não vai precisar de um atacante. Porque o Gabigol, ele pode começar a destacar na seleção. É bem complicado porque o Gabigol ele tá voltando agora na seleção, alguns jogos atrás. Não tá marcando alguns gols. A maioria tá marcando um gol, mas um ou outro. O Firmino, que pra mim o Firmino ele é bom. Mas como eu já falei, é jogador de segundo atacante. É um jogador que joga muito pelos lados. Pela segundo atacante, ponta direita, ponta esquerda. Não é aquele cara por profundidade que fica pivô. Fica cravado dentro da área para chutar pro gol. A gente não tem isso. E mesma coisa do Jesus. Jesus está desde 2019 sem marcar um gol. Então a gente está precisando realmente de um atacante assim, como o Pedro, Arthur Cabral. Você vê em outros nomes em si, né? Você vê outros nomes atacantes brasileiros que pode substituir esses três e pode entrar. O Pombo. O Matheus Cunha tá jogando muito bem, ele joga pelas pontas também de vez em quando, mas como que ele joga de centroavante, ele joga perfeito. A sinfonia, a sincronia, a sinfonia dele, como que ele joga de atacante, é excepcional. Ele é aquele cara, ele é o atacante da seleção brasileira que arrisca chute em qualquer canto, independente do que seja. Na Brasil e Argentina, ele chutou a bola do meio de campo. Um atacante normal, tipo Jesus ou Firmino, ele não vai chutar.
não vai querer chutar, vai querer enfeitar, ou vai tocar pro Neymar, ou vai tocar pro um Rafinha da vida assim. Mas Matheus Cunha não. Matheus Cunha viu que ele deu brecha no ataque, ou até mesmo se deu um goleiro tá meio adiantado, ele vai chutar. Querendo ou não, ele vai querer chutar. Então a gente tá precisando realmente de um atacante. E de resto, né, lateral a gente não tem muito, né? A gente só tem nas laterais esquerda, a gente tem muito bem, tem o Guilherme Arana e o Alexandro, que pra mim pode ficar na seleção, que pra mim tem que ser esses caras que tem que ir pra Copa do Mundo. Na lateral direita, Daniel Alves e Fagner, né? Mas tudo com a gente, né? Mas o Tite é só panela, né? O Everton Ribeiro nem sei o que ele tá fazendo lá, né? Tá calvo, né? Tá calvo não, tá ficando careca, né? É preocupante, né? Isso é bem preocupante. Mas, né? Por enquanto, a gente vai criar uma expectativa pro Qatar. Demora alguns meses para chegar à Copa do Mundo. Mas é isso, eu vim falar só da seleção brasileira. Vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo vai jogar contra o Volta Redonda? Não, Volta Redonda não. Boa Vista. Vai jogar Boa Vista hoje. Não sei se vai jogar com o time reserva, que ainda não soltaram o elenco, nem os possíveis jogadores que pode jogar. Acho que deve ser com o time reserva e o Marinho provavelmente vai começar no banco, né? Que agora, nesses 2 últimos jogos do Flamengo, foi com os moleques da base, né? Então a gente pode ficar de olho no Flamengão. Palmeiras, que saiu de São Paulo, já tá indo para o aeroporto de Guarulhos, indo pro Qatar, na esperança que o Chelsea ganhe, ou o Monterrey tira o Palmeiras, né? Com todo respeito, né? Mas vamos ver no que dá. E o Corinthians, né, vai jogar contra contra o Santos, às 9h45, e lógico que eu vou assistir, porque eu sou um corintiano doente, né? Vamos combinar daí. E um time que que já tá com o passaporte do Qatar, falar das eliminatórias aqui rapidinho, é que a Coreia do Sul, sim, a Coreia do Sul, tá na Copa do Mundo, tá no Qatar, ganhou de 2-0 em cima da Síria, acho que foi da Síria mesmo. E o Japão também ganhou de 2-0 um gol do Minamino e do Ito. Sim, Ito. Oh, Ito. Então, rapaziada, muito obrigado pra quem gostou. A gente que é do nosso canal, a gente vai continuar postando podcast. Os conteúdos que vocês realmente querem, tipo curiosidade, o negócio de histórico lá, que a gente sempre grava aqui no canal. A gente vai postar depois, na hora que o meu notebook voltar, que os roteiros tá tudo gravado na HD, eu não sei como que tá o meu computador no momento. Mas enquanto isso, é isso. Vou continuar. Quem quiser me seguir lá no TikTok, tá lá, Xaldré0032, tô postando vídeo de conteúdo de futebol e de humor lá. Pesquisa lá, vou deixar na descrição que tá no YouTube. E também me segue também lá no Spotify, que esse episódio vai sair lá, hein, doidão? Então, por favor, segue, deixa o like, se inscreva. E é isso. Muito obrigado, valeu. E muito obrigado para quem tá escutando no Spotify. E tenha um bom dia e até mais.